Márcio de Oliveira Sampaio, advogado, professor de Direito em São Paulo. Olha, infelizmente, o autoritarismo, a falta de conhecimento da legalidade estão tomando conta do Poder Judiciário. Com pesar que eu vejo com cada vez mais força decisões judiciais ilegais, arbitrárias, autoritárias e abusivas. E, infelizmente, juízes prolatando cada vez mais decisões ideológicas. Infelizmente, o Poder Judiciário, que é um poder garantidor de direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos brasileiros, está sendo contaminado pela cultura da ilegalidade. Os juízes, que deveriam conhecer a lei e devem conhecê-la, também deveriam aplicá-la. Porém, o que nós estamos verificando é exatamente o contrário. Infelizmente, não há qualquer apreço pela legalidade. Não sabemos ainda se é uma minoria ou se é uma maioria, mas de fato há uma parcela dos juízes brasileiros que estão rasgando a Constituição Federal e que estão descumprindo, assim, de forma aberta e desejosa a lei. De modo que o cidadão brasileiro não tem mais qualquer garantia de imparcialidade, de isenção, ou que o seu caso irá ser analisado por um juiz legalista. Porque os juízes, infelizmente, parte deles, os juízes estão descumprindo a lei. Hoje, por exemplo, e não é apenas de hoje que esses fatos estão ocorrendo com cada vez mais frequência, de juízes que simplesmente estão querendo, se o advogado deixar, descumprir a lei. Então, hoje eu fiz uma audiência virtual, né, embora eu não goste muito, mas não há opção, que o juiz, ele simplesmente queria passar por cima da lei, queria rasgar a lei, num reconhecimento pessoal. A lei diz que é preciso colocar pelo menos 3 pessoas ou mais semelhantes com aquela que deve ser reconhecida. E o juiz diz que não, que isso é uma bobagem, é uma balela, isso não tem qualquer utilidade. Mas esta previsão legal é uma garantia para o acusado. Não basta você mostrar o acusado para aquela pessoa que foi vítima de um roubo, por exemplo, e a pessoa vítima dizer, não, foi esse mesmo. Não, é preciso que se coloquem pessoas semelhantes perto desse acusado, para que junto a essas pessoas o acusado possa então apontar qual, na verdade a vítima possa apontar qual é aquele acusado. Então isso não é vontade do juiz de cumprir ou não cumprir a lei. Isso é obrigação do juiz, né? E se o advogado deixar, isso causa um prejuízo enorme para o cliente. E o juiz diz que não, Eu contestei, ele disse que ia ser desse jeito mesmo, né? Basta a vítima apontar para o acusado e ela vai dizer se o acusado foi aquela pessoa que fez o ato ou não. Então eu, como esgotaram-se os argumentos, eu ameacei então abandonar a sala de audiência. E aí o juiz acabou então voltando atrás, felizmente, né? Voltou atrás e colocou mais algumas pessoas semelhantes junto ao meu cliente, para daí a vítima fazer o reconhecimento. Ontem também, numa delegacia de polícia, e veja que a polícia foi a primeira que se rebelou contra a legalidade. A polícia entende que o advogado, pelo menos esse delegado, que eu tive esse problema, entende que o advogado não tem autonomia para orientar o cliente a permanecer calado diante de um depoimento. Que o advogado precisa obrigatoriamente forçar o cliente a esboçar alguma resposta, a apresentar suas teses, né? E ele diz que esse direito ao silêncio ele não reconhece, mas está na Constituição Federal, artigo 5º, né, direito fundamental. Então, vamos ter que perder tempo impetrando um habeas corpus contra o delegado de polícia para fazer com que ele cumpra a Constituição Federal. Olha, a Constituição Federal, que é o documento máximo de uma nação, né, está hierarquicamente superior a toda e qualquer norma. Imagina o que esse delegado entende por legalidade, né? Se ele não obedece sequer à Constituição, imagina a lei. Portanto, estamos em tempos sombrios e eu não sou otimista quanto ao futuro. E atribuo essas atitudes de ilegalidades, inclusive do próprio Poder Judiciário, a exemplos, né, que vêm das autoridades superiores. Por exemplo,
o atual ocupante lá do Palácio do Planalto, que fomenta e que até incentiva que as autoridades cometam esse tipo de ilegalidades, de arbitrariedade. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, compartilha e comenta para fortalecer o nosso trabalho. Advogados sempre atentos. Forte abraço e até o próximo vídeo.